quando a gente criou a 3R, investiu na 3R, a gente investiu com a gente um grupo norueguês, né? E os noruegueses sempre falam, pô, lá no Mar do Norte, o fator de recuperação que é o quê? Sobre o óleo em place que você tem no campo, quanto você consegue extrair? Lá na Noruega fala-se de 50%, 60%, 70%. Porque os caras, realmente, aquilo é a vida de todo mundo, né? Então, o cara não tem vários ativos novos descobertos. Aqui no Brasil, você pegar os grandes campos onshore, estavam em 10%, 15%, 20%. Então, estavam muito aquém do que realmente a indústria consegue entregar lá fora. Então, esse risco faz todo sentido. Acho que foi um pouco essa tese da 3R. Então, na 3R, pô, a gente chamou meus sócios, falei, pô, vamos aqui investir no setor, achou um momento bom. Foi quando a gente... Que ano que era isso? Isso era 2019. Tá. 2019. E aí, a gente viu que o processo da venda da Petrobras estava acontecendo e a gente viu que o Savini, né, que era o fundador da 3R, estava participando desses bids e falou, olha, a gente quer entrar, quer colocar dinheiro aqui, então é época a gente bancou, né, a aquisição dos ativos, comprou. A 3R já existia, só que era uma empresa... Era uma empresa que estava o Savini, tinha os outros executivos deles que estavam olhando isso já há um tempo. Mas não tinha ativo? Não tinha ativo. Então a gente capitalizou a companhia, passou a ser dono da companhia, com 90 e muitos %. Falou, vamos agora criar, né, esse ciclo, né, de compra de campos. Aconteceu muito em outros países. Na Argentina isso aconteceu na década de 90, né? Você pega a Colômbia, os independentes sempre tinham começado. Então, estava no momento disso acontecer no Brasil. Então, a gente felizmente pegou um timing interessante. Até o IPO da 3R, né? Até a época, aconteceu nesse prédio, inclusive, o pricing, né? Então, até uma história engraçada do IPO da 3R. A XP que coordenou? Foi a XP era a coordenadora líder. Mas até uma história que é engraçada, que no dia, eu nunca me esqueço, o IPO foi dia 12 de novembro de 2020, né? Que era no auge da pandemia, né? Sim. E, pô, o petróleo, umas semanas antes, estava caía 7%, 8%. E aí no dia 12 o mercado estava difícil, né? E aí eu acordei no dia 12, falando, pô, está difícil o IPO hoje. É um timing que não é muito... Sabe, o petróleo vai melar. 38. Então, assim, tava um mercado difícil, né? E aí eu me lembro que eu fui tomar banho, aí eu saí do banho, eu vi no meu celular, acho que uns 50 ligações, né? Eu falei, pô, aconteceu alguma coisa, né? O que tá acontecendo? Aí, eu falei, gente, aí o pessoal, cara, olha as notícias. Eu falei, pô, o que tá acontecendo? No dia 12 de novembro, a Pfizer anunciou que a vacina tinha 95% de eficácia, né? Então as bolsas no mundo, petróleo subia 10%. Então, assim, então foi também... Na vida também tem que ter sorte, né? Porra. Então, assim, foi um momento muito bacana. Acho que a empresa estava muito bem constituída. Acho que na indústria de óleo e gás tem acho que o mercado brasileiro vai ter uma coisa. O petróleo, né? Principalmente o setor de commodities, você precisa ter balanço bom, né? Porque é um setor cíclico. Então, você vai viver momentos de queda, momentos de alta. Então, nada mais importante do que você realmente estar com um balanço sólido, né? Ao longo da construção. Então foi muito a nossa visão de 3R. Ativos em produção, que geram caixa, que geram EBITDA, e pô, vamos ter aqui uma estrutura de capital bem sólida, né? Então um pouco do DNA nosso, né, de reestruturação. Gente, a gente precisa... o dinheiro novo, ele tem que criar uma estrutura de capital muito sólida. Então foi um pouco o fundo 2, voltei aqui para o fundo 2, tá bom. Então realmente fundo 2 a gente investiu... no caso 3R. Era a principal tese do fundo 2? Nós também fizemos uma tese de linha de transmissão no norte do país e no Rio de Janeiro. Nós fomos investidores de algumas linhas de transmissão que eram da antiga Isolux, na Espanha, que estava passando por uma reestruturação na Espanha muito severa, né? Acho que, se não me engano, foi uma das 3 maiores reestruturações. Então, nós realmente fomos, né, na Cort, na Espanha, para comprar esse ativo no Brasil. Não sei se acho que teve um caso, foram as linhas de transmissão que tiveram aquele apagão, né? Então nós compramos essas linhas de transmissão, investimos, fizemos o CAPEX e depois
Acabamos também desinvestindo, acho que foi para a Energisa. Então, acho que também foi uma tese muito importante do fundo. Nós também, no Fundo 2, também fizemos um investimento de refino no Brasil. Então, foi um investimento também... Então, o Fundo 2, ele acabou tendo também... Foi até melhor que o Fundo 1. Ele acabou tendo um IRR acima de quase 60%. Então, só 3S tinha me falado, tinha sido o quê? 9 vezes o dinheiro em dólar? Foi por aí. Então foi um ciclo muito rápido, né? Acho que os fundos de Special Seeds, eles também... você tem o ciclo de investimento, né? Mas você não quer usar todo o seu ciclo de desinvestimento, né? Se você tem uma oportunidade, acho que a gente tem que ser muito ágil. Então o fundo 3R foi um fundo... O Fundo 2 foi um fundo que 3R teve um retorno... Vocês venderam tudo no IPO? Não, a gente fez o IPO em 2020. Nós depois fizemos mais 2 follow-ons. Um no início de 2021 e um no terceiro trimestre de 2021. E depois do segundo follow-on, a gente esperou mais um tempo, mas acabou saindo na bolsa. Não, foi coisa tipo 2 anos e pouco, assim. 2 anos e pouco. 9 vezes em dólar. Tá bom. Então foi um retorno muito, muito atrativo, um retorno muito... Mas sabendo, acho que assim, uma coisa muito importante do nosso fundo é justamente, né? Enxerga oportunidade, investir. Então, a 3R no fundo o Fundo 2 já estava iniciando seu ciclo de investimento. Então, quanto antes você puder retornar o dinheiro, claro. Ninguém vai ficar triste, né? Mas foi uma história muito bonita, assim. A gente ficou sendo dono, né? Barra acionista, depois que fez o IPO, falou sendo acionista de referência. E também, quando chegou o momento da gente desinvestir, a gente acabou saindo. A gente até voltou depois, mas acho que foi uma história muito bacana. Acho que hoje é uma empresa que, principalmente no Rio Grande do Norte, né, tá fazendo seu processo de revitalização. Acho que tem uma questão social muito importante de continuar investindo. Então, a gente vê como uma história muito, muito bacana, muito bonita, né? A gente está participando ativamente da indústria, da história corporativa do Brasil, né? Acho que tem o efeito financeiro, mas você também, né, vê a geração de emprego, geração de impostos. Acho que é um caso muito, muito bonito de se ver. A gente tem muito, muito orgulho de ter participado dessa história. E aí, aqui já são as Vamos novidades. chegar lá. Só ia te perguntar uma coisa, porque esse caso de 3R ele é muito interessante, né? E eu queria falar mais do momento de hoje da companhia, porque a gente acabou não falando, né? Eu tenho o caso todo, mas acho que hoje a empresa é muito diferente, né? Até chegou a passar agora por um M&A, né? Um deal com... Pô, não era nada quando ele comprou. Exato. Não tinha nada, era um papel. Perfeito. Era absolutamente nada, né? Mas hoje é um negócio completamente diferente, né? Porque, só para explicar aqui pra turma, geralmente quando a gente fala dessas empresas, né, a gente chama elas de Junior Oil, né? A galera costuma falar. E a turma procura esse tipo de empresa como investimento de crescimento, né? Growth lá, né? Só que hoje não é mais isso. Agora tá começando a mudar a cara, não é isso? Ah, com certeza. Eu acho que... Então a gente, assim, talvez botando, né? Então a gente comprou a 3R em 2019, né? Depois, ali quando o Savini era o fundador, nós entramos no capital da companhia, uma injeção de capital dentro para comprar os campos. Depois, nós fizemos o IPO em 2020. Em 2021, fizemos mais 2 follow-ons. A gente desinvestiu em 2022, né? Eu era presidente do conselho desde o início até na saída. E aí, em 2024, né? Aí nós fizemos um investimento numa empresa sueca. Eu tenho muita cara de sueco, assim. Então você acha que... Pô, o pessoal já... Sou local lá. Né? Pra quem tá acompanhando a Olimpíada... Então, a gente fez um investimento numa empresa sueca, uma empresa listada na Nasdaq de Estocolmo. É uma empresa que, basicamente, o caixa dela valia mais do que o market cap. Chegou a ser uma das petroleiras mais baratas do mundo. Sim, não, acho que até hoje, assim... Quando vocês compraram, hoje 1.2 EV/EBITDA, alguma coisa do gênero? Na época tinha uns ativos em produção, hoje é uma empresa que tem muito caixa, né? E basicamente o caixa vale mais aí que o valor de mercado, né? Perfeito. E a gente, em janeiro desse ano, viu um movimento, né? Acho que entrando na sua pergunta, né? Os ciclos, né, das companhias. Você tem o ciclo de criação, o ciclo de growth, né?
E depois você tem um ciclo de execução, né? Então, a 3R conseguiu, né, em 2022, 2023, concluir todas as transações que tinham feito da Petrobras e começar a operar os campos, aumentar a produção, investir nos campos. Mas essa é uma indústria, né, que é muito feita de escala, né? A gente, né, se a gente parar a pensar o ano de 2024, quantas transações de óleo e gás aconteceram, os mega mergers, né? Teve a Chevron, teve a Exxon. Então, a gente viu um ciclo de consolidação muito forte nesse ano, sabe? Qualquer deal aí no setor de 40, 50 bi de dólar. E a gente achou, né, que no Brasil esse processo, né? Houve a venda da Petrobras para vários players, né? Falou, bom, acho que agora está na hora, né? Cada um comprou seus ativos, acho que é um momento de uma consolidação. Então a gente realmente teve uma agenda ativista na 3R. Essa empresa sueca, Maha, comprou 5% da 3R e até soltamos uma carta para o mercado explicando que, olha, a gente acha que agora a 3R precisa passar por um movimento de consolidação, porque o petróleo é uma commodity finita, né? Então vamos produzir ela no menor custo possível, no menor tempo possível, né? Então, e quanto mais, né, você se consolidar, melhor. Então a gente realmente mandou uma carta para o mercado, onde a gente sugeria uma cisão da 3R onshore, né, os campos em terra, e a 3R offshore, que eram os campos em mar. E uma fusão da 3R com a PetroRecôncavo. Acabou que no meio do caminho a Enalta fez também uma proposta de fusão do todo. Acho que deal certainty é uma coisa que é muito importante, né? Saber que vai ter um deal. A 3R e a Enalta viviam momentos muito diferentes. A 3R vivia um momento, né? Ela tinha uma estrutura de dívida mais alta e tinha ali um crescimento de produção também muito intenso. E a Enalta, uma estrutura de capital muito leve, pouca dívida, muito caixa. Então acho que a gente também viu uma combinação muito bacana e seguiu esse caminho. Olha, acho que semana passada essa fusão, dia 30, né? Essa fusão foi concretizada, o closing foi feito. Uma nova companhia, acho que de quase 12 bi, né? Acho que uma das maiores fusões. E realmente a companhia agora entra no momento que, primeiro, né? Ela está com uma estrutura de capital muito boa, né? Acho que a combinação das duas, primeiro, você tem uma produção muito diversificada, né? Você tem campos no Rio Grande do Norte, campos na Bahia, campos no Ceará, campos no Espírito Santo no mar, campos na Bacia de Campos. Então você tem uma produção, né, muito diversificada e com uma estrutura de dívida muito boa, né? Então acho que isso a gente sempre, né, teve esse DNA, né? Pô, as companhias precisam estar com um balanço bom. Então acho que esse nosso ativismo na 3R foi muito orientado por terminar essa fusão com um balanço muito bom. E sim, acho que agora realmente a companhia entra num estágio de altíssima geração de caixa, com baixa dívida, produção diversificada e, pelo menos a nossa visão aqui é que começa a ser uma companhia que tem que ter muito o viés, né, de remuneração do acionista, né? Então, realmente agora a companhia vai passar por um momento de readequação do seu momento, né? Antes era growth e agora é um momento de dividendo, né? Acho que até tem uma frase de um investidor americano que falou, olha, momento bom de comprar é quando o petróleo está baixo. Quando o petróleo está em alta, ou você vende ou você recebe dividendo, né? Então, eu acho que com esse petróleo aqui, da maneira como está, acho que tem um outro ponto que o câmbio também está muito alto, então acho que sim, a 3R realmente, na nossa opinião, ela tem que passar por um momento agora de muito dividendo. E se você, né, comparar, né, quem investe em petróleo realmente tem que ter retorno não é de 2%, 3%, 4%, tem que ter retorno de 25%, 30%, né, ao ano. Então acho que a 3R, felizmente, né, acho que o nosso DNA de reestruturação, né, a gente deixou a companhia agora com o balanço muito bacana. Eu acho que foi um processo muito bacana onde a gente gosta muito também do management da Enalta, acho que a gente gosta muito do Décio. Também criou-se uma companhia com acionistas muito bons, acho que o Bradesco também é um acionista, outro private equity, que é a Jive, também é um acionista muito relevante. Então acho que
tem uma construção muito bacana essa nova companhia. E como a Marra se encaixa com essa empresa resultante da fusão? Assim, qual que é o objetivo, a estratégia agora? A Marra ela acaba sendo uma acionista também relevante da companhia. E, assim, a Marra como um veículo, né? O que é a Marra? A Marra é um veículo de oportunidades de EIP na América Latina, né? Tá. E a gente acha que esse viés da 3R, mas com uma forte pagadora de dividendos, a gente acha que é um investimento da Marra muito, muito interessante. O Brasil, quando a gente compara o Brasil com os outros países da América Latina, né, o Brasil é um país que você tem um histórico de produção muito bom, né? Então, é um investimento que a gente está muito, muito contente em ter. Estamos muito animados com o campo de Atlanta, que vai entrar, se Deus quiser, entre aí no curto prazo no combinado. Isso vai fazer com que a companhia tenha essa capacidade de geração de dividendos que a gente comentou. Então, ter um investimento na marca que gere 20%, 30% ao ano, a gente está em dólar, a gente está um pouco do que a gente vislumbra como futuro para a Marra, né? Eu até tem a 3R, né? Se parar para pensar friamente, essa companhia tem capacidade de pagar o seu market cap em 3 anos, né? Então, acho que a gente gosta muito dessa tese, assim. E aí temos outros investimentos de óleo e gás, né? Dentro da Marra, né? Era isso que eu ia falar. Então, assim, a Marra se torna aí um dos pivôs do fundo 3. Então, a gente falou do fundo 1, falamos do 2, estamos nos 3 agora. Linha do tempo aqui. Perfeito, gostei. Ele que puxou, hein? Nasceu para podcast, velho.